Muito bem, pessoal, mais uma aula. Bom, agora termina esse assunto de física nuclear também, por enquanto, né? Claro que vocês vão ter que continuar estudando, verificando aí situações melhores e na internet, porque daqui até o Enem vai correr muita água ainda, né? Isso. Então, o importante é isso, né? Sempre estar lendo, se atualizando, tanto para as disciplinas quanto para a redação, que é a parte principal, né? Metade da nota. É ali que você mostra o seu conhecimento e, principalmente, você não vai escrever qualquer coisa. Justamente. 50% de alguma coisa acontece isso, tá? Mas 50% de quê? Quem disse? Aonde? Onde está escrito? Qual é a fonte? Então, você tem que aprender a ler fontes confiáveis, dados precisos e dados reais. Aí você consegue escrever uma redação bem feita. Isso vem de quem já zerou a gente provoca a curiosidade, eles têm que ir atrás, procurar melhorar, claro. A gente dica dá de aquele quem já pontapé, né? Isso, dica de quem já zerou redação, porque redaçaram meu calcanhar de Aquiles, porque não sabia algumas regras, aí quando aprendi, aí foi. E dá para perceber depois que são coisas bem fáceis de você corrigir. E corrige principalmente Mas se você gostasse de história, você sabia contar. Então vamos lá, gente, vamos começar na aula de hoje. Não, a parte de história eu deixei com meu pai, tá bom. Então, física nuclear, parte 3. Então vamos lá, continuando aqui, ó, finalizando, né? Física nuclear no Brasil, né? Física nuclear e o Brasil, no caso, no Brasil, história da evolução no Brasil, biografia de César Lattes, né? E a descoberta dele, né? Do meson. César Lattes é o maior brasileiro aí na área de física, né? Para nós aí. Então, a habilidade de reconhecer características físicas e parâmetros de movimentos de veículos, corpos celestes e outros objetos em diferentes linguagens e formas de representação. Bom, a física nuclear e o Brasil, né? História da evolução no Brasil, eu vou deixar para o Vamos lá, é a história aí. Aí ele gosta, vamos lá. O desenvolvimento científico do Brasil, em particular o da física, ocorreu praticamente nos últimos 50 anos. Então é contigo ou nos mesmo. últimos 70, né? Porque isso aí já foi produzido mais ou menos nos anos aí... já se passou, né? 2000, por aí, né? É um texto mais antigo, né? Então aqui é bom, tá na idade do 10. Já tá por aí. Eu tenho 51, então... No decorrer da década dos anos 40, firmou-se a geração que realmente fundamentou a construção da física no Brasil. A Universidade de São Paulo cresceu e os grupos experimentais em física nuclear começaram a mostrar suas iniciativas, com a implantação dos primeiros aceleradores de partículas. Olha bem. Lembrando que não só são aqueles imensos que existem outros, né, mas não com a precisão, né, de resultados igual o CERN lá, né? O Jaime Thom e Elisa Frota Pessoa, eles vão se nucleando, né, em volta da Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil. Olha bem, é Faculdade de Filosofia. Nessa época nem era assim, igual hoje Campinas, nós temos aí, né, várias universidades ligadas à física nuclear mesmo. Propiciam a volta para o Rio de Janeiro de César Lattes. César Lattes tinha ido embora, né? Ele tinha acabado de descobrir na Bolívia, inclusive ali, trabalhando pela Kodak sobre o meson, né? E essas partículas ele ganha o Nobel, inclusive, né? Só que outra pessoa que acaba ficando com esse Nobel, que não vê mais para frente aí. Então eles fundam o Centro Brasileiro de Pesquisa Física, em 1949. E o almirante Álvaro Alberto aí, apesar não, sendo das Forças Armadas no Brasil nessa época, é justamente o momento em que o Brasil tem as Forças Armadas procurando a questão nuclear, inclusive do submarino nuclear, né? Isso dá um avanço muito forte para a física aqui no nosso país. Teve o apoio por interesse, né? Sim, mas esse Álvaro Alberto é um cara muito bom na parte científica. Nós tivemos vários militares bons na parte científica. Se a física teve um início tardio, teve pelo menos um início correto, segundo os estudos, né, sobre ela aqui no Brasil. O elevado nível dos pioneiros criou uma tradição de rigor e de qualidade que colocou a física em posição de destaque na ciência brasileira. Então já começou com pessoas fortes, né? E vieram inclusive da Itália. Thom é italiano, né? A visão e o prestígio do almirante Álvaro Alberto e de físicos como Leite Lopes, Lattes, César Lattes, né, e Thom também foram essenciais para a criação, em 1951,
do Conselho Nacional de Pesquisa, que é o CNPq. Embora, em geral, contando com recursos limitados, o CNPq passou a atuar decisivamente no desenvolvimento da ciência brasileira e da física em particular. Pessoal, isso é interessante porque existem muitos físicos, biólogos, químicos, que eles são pesquisadores, né, senão eles vivem de bolsa. Então, a pesquisa, se tem um interesse, vai ter investimento, como nós falamos aqui. Tinha um interesse, é material bélico, é armamentício, que seja, submarino, mas teve investimento. Como a pesquisa hoje no Brasil não é tão voltada, tem a sua parte, né, produção de várias, eu acho que até jatos, né, alguns aviões, algumas coisas, já tem alguma coisa que é de submarino. Mas o que aconteceu? Teve um corte muito grande, principalmente a área de pesquisa. Cortes imensos mesmo, de Nesses pessoas... últimos anos, então, Exatamente. Incrível a quantidade de corte que houve na ciência, né? Muitos brasileiros fora fazendo pesquisa e tudo mais, tiveram que voltar porque não tinha mais. E aqui o que acontece? Tem todo o trabalho, quando chega aqui na produção, acabou. E olhe lá quem tem ainda, né? Porque a CNPq, ele praticamente limitou, tirou algumas e manteve, mas muito pouco. Então, o investimento em pesquisa no Brasil é muito fraco. E por isso que a história é importante, gostando ou não. Por quê? Mostra que muitos cientistas, nós falamos, os caras eram duques, né? Eram senhores riquíssimos, tinham uma grana muito grande, porque eram lords, então eles tinham como estudar. E como fala de, por exemplo, que era um carregador de livro, né? Levava livro e assistia, e foi um fenômeno. Einstein também vem de berço pobre, né? Sim. Então a gente começa a analisar assim, no Brasil, se não tiver dinheiro do Estado para ajudar a pesquisa, nós não temos esse nível de pessoas ricas que estão... tivemos Santos Dumont aí, mas era rico também, olha aí, por causa do avião, né? E muitos outros, mas é necessário esse dinheiro do Estado para poder financiar. Exatamente, até dizer que tem algumas bolsas, alunos que são interessados aí, os outros que estão vindo, irmãos, sempre tem algum projeto, só que para conseguir isso tem que ter os projetos tudo feito, elaborado, para poder aplicar. E nós temos aí o agronegócio que é muito imenso, né? Então tem muita área para ser desenvolvida aí, pesquisas, né? Mas tem que iniciar, então, iniciação científica, né? Por isso então, o CNPq é importantíssimo. Com certeza. Vamos lá, continuando. Então aqui falou também sobre o CBPF, que é no Rio de Janeiro, né? Que eu fiz essa visita. É muito, muito, muito legal lá. Tem aqui o CNPq, que já ele patrocina, no caso, né? Conselho, né, de pessoas. Isso. Então, em 1950, os laboratórios de física nuclear, em 1950, da Universidade de São Paulo, passaram por uma fase de expansão, com a instalação de 2 aceleradores nucleares, um Betato e um Van de Graaff. A física nuclear e a física de partículas elementares, desenvolvida na USP e no CBPF, né? Nos dois. Foram os campos nos quais se formaram a quase totalidade dos físicos brasileiros na década de 50. Por outro lado, em 60, quando o transistor já tinha mais de 10 anos de existência e o laser já tinha sido desenvolvido, não havia nem meia dúzia de físicos do estado sólido no país. Só mais tarde a física da matéria condensada ganhou impulso no Brasil. Então é bom conhecer um pouco da história para ver como é que foi aí o Brasil, né? Isso, aí você para pensar, mas o que é física da matéria condensada, né? Tem um estudo que eles trabalham exatamente na produção de novos materiais, aqueles que realmente não existem. Até brinco, que eu falo do Homem de Ferro, né? Que tem a história lá do pai dele, que no tempo não tinha tecnologia para sintetizar um certo material altamente energético, né? Que seria para evitar que ele morresse. Toda aquela história lá é bem legal, porque ele produziu um novo material que não existia. Então, ele sintetizou. Então, a física da matéria condensada trabalha com isso. Novos materiais mais leves. Por exemplo, eu vou comprar uma bicicleta de corrida. Tem bicicleta de R$ 1.500, tem bicicleta que só o quadro dela vale 30 mil. Mas por quê? É jogar dinheiro fora? Não, gente. Se você pensar, você vai pular ali não pular do barranco, né? Mas pular em algo elevado e ter uma queda, uma compressão, o que pode acontecer? Pode danificar toda a bicicleta. Então, esses materiais eles vão sendo produzidos.
Só que esses que eu falo, ele não existe, não é necessário só uma mistura em si. Tem todo um processo. Aí fala do grafeno, grafino, aí por incrível, é um nome meio estranho, né? Fulereno, fulerino, são nomes estranhos, mas são materiais super leves, praticamente um isopor e mais resistente que o aço. Então aí você tem novos materiais. Aí quem que financia isso? As grandes empresas. Vamos dizer aí a Apple, a Samsung, todas elas querem isso, porque querem materiais mais resistentes para celular, TV, computador. Então tudo isso é investimento. As TVs hoje, tem TV aí que é praticamente da grossura de um papelão que você chega e coloca na parede, dobrável. Então esses são os novos materiais, né? Certo? Então vamos lá, continuando. Então. Na década de 1970 foi a mais propícia para o desenvolvimento da física e de outros campos da ciência no país. Isto deve-se em grande parte à criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, né? E o FINEP, Financiamento de Estudos e Projetos. Olha aqui, ó, estudos e projetos. Então significa que você tem que ter um projeto para poder ser patrocinado. Sem um projeto não dá, eu quero a bolsa. Não é assim, tem todo um trâmite para isso. E é bem rigoroso, né? Que dirigida por Pelúcio, assumiu o papel de maior agência de financiamento no lugar, né, do BNDE, a partir de 1971. A física da matéria condensada, que era quase inexistente nos anos 50, adquiriu uma dimensão considerável. Hoje, cerca de 60% dos pesquisadores ativos trabalham nesta área, produzindo resultados científicos relevantes com um transbordamento natural para a emergente indústria nacional de alta tecnologia. Olha aqui o que eu falei, ó. Por que ela cresce? Porque tem interesse, né? Interesse econômico, produção de novos materiais. Então aí, ó, física da matéria condensada, né? Novas estruturas, lógico, montam várias, né? Só que a maioria é estável, não consegue, né? Ou instável, né? Instável, ela não consegue se manter, eles vão fazendo os cálculos até que conseguem fazer ela ficar estável, criando novos materiais, né? Novos materiais, com estruturas diferentes. Grupos emergentes encontram enormes obstáculos para montar laboratórios e para dar condições de trabalho a muitos doutores recém-formados em física experimental. Além da falta de recursos, os grupos experimentais continuam com enormes dificuldades para manter os equipamentos de pesquisa, importar componentes e peças de reposição e algumas matérias-primas, notadamente o gás hélio, que é fundamental para as pesquisas em baixas temperaturas. Evidentemente, tanto os números relativos quanto os absolutos são pequenos para fazer face às pretensões de desenvolvimento científico e tecnológico do país, do nosso país, né? Isso. É preciso realizar um esforço muito maior do que tem sido feito. A criação do Ministério da Ciência e Tecnologia em 1985 trouxe novas esperanças para a comunidade científica. O MCT, que tem conseguido aumentar substancialmente, MCT é Ministério da Ciência e Tecnologia, está lá em cima. Os recursos do CNPq e recuperar em parte o FNDCT, então o Ministério promete fazer os recursos federais para a CIT alcançarem 2% do PNB. O que é CIT? Ciência e Tecnologia. PNB é o Produto Nacional Bruto, né? Bruto. Que representará um impulso significativo para o desenvolvimento científico nacional. Tem o Ministério da Ciência e Tecnologia aí, né? Joaquim da Costa Ribeiro foi um dos mais importantes físicos do Brasil, descobridor do efeito termodielétrico, também conhecido como efeito Costa Ribeiro. Durante as pesquisas com eletretos, Costa Ribeiro observou que, para o eletreto se formar, a corrente elétrica era desnecessária. Bastava a natural solidificação do material isolante, após ser derretido por aquecimento.
Isto é, a mudança no estado físico dos dielétricos era, por si só, capaz de eletrificar esses materiais, desde que uma das fases envolvidas na transição fosse a sólida. Aí, conseguindo entender, né, que um processo não era necessário. O fenômeno batizado de efeito termodielétrico pelo cientista e descrito por ele no artigo de 1944, nos Anais da Academia Brasileira de Ciências. Teve grande repercussão, conferindo fama a Costa Ribeiro no Brasil e no exterior. Bom, né, os raios cósmicos chuveiros penetrantes, né? O Attanguin, né? Foi um dos físicos, o físico experimental russo de origem judaica. Parece assim que os judeus eles sempre vão para outro país, né? E nascido na Itália, né? Ou é alemão de origem judaica, é russo de origem judaica. É bem interessante assim, ó. Dá uma pesquisada nisso. Naturalizado italiano que deu grande impulso às pesquisas em física no Brasil e na Itália. Em 1934, o Attanguin, quando veio para o Brasil, já trabalhava em questões teóricas fundamentais. Sua ideia da existência de um comprimento mínimo, um limite finito de matéria, foi o que todo mundo pensava, né? Sempre dividir até chegar no limite. Sugeria que as interações com as partículas extremamente velozes, altamente energéticas, né? Vindas na forma de raios cósmicos, ao se chocarem com os átomos presentes na atmosfera da Terra, originariam muitas outras partículas menores numa formação de chuveiro. Então, o que ele quer dizer? Pessoal, olha só, alguns filmes retratam isso, né? Nas explosões no Sol, aí vem aqueles raios que pode aquecer ou não, nós falamos do campo magnético da Terra, que ele protege, né, da maioria desses raios. Então, o que ele pensou? Quando a partícula está em altíssimas velocidades, temperatura e tudo mais, sempre acontece alguma coisa, né? Ou ela se funde, ou ela se divide, ou ela se transforma, ela emite outra partícula. Então, era essa ideia, né? Daí ele imaginou, se chega com tanta velocidade, pode se transformar em outras. Em outras partículas. Aí essa ideia do chuveiro penetrante. Porque passa, né? As partículas menores acabam passando, não tem tanta interação com a matéria. Vamos lá, continuando? E falamos em outra, né? Do neutrino, né? Que conseguia passar. O Attanguin chegou a São Paulo com a expectativa de montar uma experiência que detectasse o chuveiro. Mais tarde ele trouxe Giuseppe Occhialini, que tinha um grande conhecimento e sensibilidade experimental para lidar com os contadores e reconhecer novas partículas. Então, já traz outras pessoas, Occhialini e Bentivoglio, né, que discute o melhor modo de montar essa aparelhagem. Então, ele fala tem mais pessoas de fora para o Brasil. Né? Ele fala a sensibilidade dos contadores e tudo mais, é mexer exatamente nos instrumentos. Às vezes a pessoa não tem aquela visão... Por exemplo, toda pessoa que faz raio-x é igual? Não. Alguns têm uma sensibilidade porque pela experiência ele consegue ver e falar, olha, isso aqui demonstra tal coisa. Esse raio-x não foi legal, ele deveria ser feito de outra forma para conseguir detectar tal coisa. Então, quanto mais conhecimento, mais sensibilidade para detectar, para, como é que se fala, ajustar de forma adequada, saber que altura é necessário para fazer tal experimento. Então, quando fala assim, igual eu falei, tem instrumentos que não tem pessoas capacitadas para mexer. Então, falta, não tem? Tem certos trabalhos, mas não tem as pessoas qualificadas para exercer a função. É preciso chamar essas pessoas na época, que aqui não tinha no Brasil, né? Qualificado. Então, vamos lá, continuando. No caso, hoje tem, né? Só que às vezes, dependendo do que se fala, são poucos. Então, aqui mostrou o quê? Occhialini e Bentivoglio, né? Eles estão discutindo o melhor modo de montar a aparelhagem. Olha aí, ó, o melhor modo para conseguir detectar o que eles queriam. Às vezes, pela montagem errada, não consegue, né? Aqui é o acervo, né, da USP.
Aqui Marcelo Dami, na mina de ouro do Morro Velho, em Minas Gerais, onde também foram realizadas medidas de raios cósmicos, né? Que falou que tinha que ter em vários locais para saber se eles passavam, né? Aqui a teoria divide espaço com instrumentação em primeiro plano. Vê-se Scheinberg, né, ao fundo. Bentivoglio. Todos eles vieram de fora, né, para ajudar aqui. São nomes tudo fácil, né? Essa descoberta do Atangui, do Dami e do Pompeia era a vanguarda do que se estava fazendo na época para entender a física nuclear e as altas energias, né? Foi uma descoberta das mais importantes naquela época. Então aí ele montou uma equipe que... Quase ninguém fala sobre essas pessoas e elas são brasileiros, né? Pompeia é brasileiro aí, ó. E César Latte, até César Latte não é tão conhecido assim, apesar de ter até o nome da plataforma, né? Dada homenagem a ele. Aqui eles mostram a forma que ele imaginava, né? Aonde foram feitas certas medições, né? Dami e Pompeia, experientes em eletrônica, produziram um circuito capaz de aumentar a velocidade com que os contadores elétricos registravam a passagem das partículas. Os contadores foram usados em experiências em grandes altitudes, a bordo de aviões e em montanhas, e debaixo da terra nas minas, né, no interior das minas de ouro. As experiências mostraram a criação múltipla de partículas espalhadas em várias direções e as de alta energia foram chamadas de chuveiros penetrantes por Yatangui, né? Então aqui é a ideia, né, que ela passa em todas as regiões que eles fizeram as medições. Aqui, ó, no alto da montanha, acima, né? No ar e dentro das minas. Aí mostra uma chuva contínua de raios cósmicos, né? Essa imagem. Fótons energéticos, prótons e outros núcleos atômicos, vindo do espaço penetrando a atmosfera terrestre. Essa radiação primária colide com o núcleo dos átomos da atmosfera superior, produzindo chuveiros de partículas secundárias. Então, a partícula explosiva, escrita aí por Atangui, em 1987, né? Isso. Um artigo, né? E um pouco de César Lattes aí, os mesons, né? Olha o nome dele aí. Cesare Mansueto Giulio Lattes, mais conhecido como César Lattes. Nasceu em Curitiba e morreu em Campinas em 2005, né? Foi um físico brasileiro co-descobridor do Meson Pi, descoberta que levou o Prêmio Nobel de Física de 1950, que na verdade foi concedido a Cecil Frank Power. Lembrando que esse Power, ele era o chefe, ele não descobriu nada aí, na verdade. Foi o César Latte e um outro, que eu não me lembro o nome agora, estavam juntos trabalhando na Bolívia, nas montanhas, porque eles usavam o sistema de altitude, né? Então, um lugar muito alto na Bolívia, e patrocinado pela empresa Kodak, que é de fotografia. Eles estavam trabalhando, na verdade, procurando uma maneira de descobrir uma maneira de impressão fotográfica mais moderna da época. Isso. E acaba descobrindo esses Meson Pi num trabalho diferente. Fazendo um trabalho, né? Fizeram outra descoberta. E algo mais surpreendente que tira daí também é essa questão da Kodak, né? Uma empresa que não evoluiu, parou no tempo porque ela não conseguiu acompanhar a migração, né, do filme para as fotos digitais, né? Ainda existe, algumas pessoas ainda usam, né, filme e tudo mais. A Kodak, desde a época da ida com a NASA, né, trabalhava com a NASA, com a ida à Lua, etc e tal. Tudo é considerado a Kodak trabalhando junto com a NASA. E hoje as outras acabaram desenvolvendo a parte digital melhor, né? Não acompanhou. Por que a gente fala que a evolução científica de uns anos para cá, ela tem sido assim, pensa, antes era na velocidade do som, hoje era na velocidade da luz, até ultrapassando, se duvidar, de tão rápido que evolui. E a empresa que não acompanha, ela fica para trás. Outro exemplo, o que está aumentando hoje? Veículo elétrico. Qual é a empresa que não está investindo? Todas estão. A mais importante, né? Importante não, a maior empresa nesse ramo é a Tesla, mas todas as outras, se você andar hoje na rua, você verifica várias motinhas, né? Scooter que fala, elétrica, bicicleta elétrica e tudo mais.
E lembrando também da física do primeiro ano, bicicleta elétrica atinge uma velocidade muito alta, então tomar cuidado. Mas o importante aqui é saber, investimento em tecnologia sempre vai gerar para uma empresa o avanço, ela tem que enxergar na frente, né? Então aí foi o que aconteceu, mas César Lattes, uma pena não ter recebido o prêmio, né? É incrível, sempre é a pessoa... Na época, o Nobel agora mudou, depois de um tempo mudou. Na época só dava para o chefe de equipe. Agora todos recebem. Mesmo então tem chefe... 3, 4, 5 recebendo, porque se estiver participando do projeto junto. Mas na época não, só o chefe recebia. Acho que quase todo lugar é assim, né? Mas vamos lá, continuando. Vamos lá, continuando aí. Bom, Lattes é um dos físicos brasileiros mais ilustres e honrados em seu trabalho. Foi fundamental para o desenvolvimento da física atômica. Ele também foi um grande líder científico de física brasileira, né? E foi uma das principais personalidades por trás da criação do importante Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, né? Que regula aí, né? Embora fosse o principal pesquisador, é primeiro autor do artigo que descreve o meson pi. Apenas Cecil Power, né? Como o Décio falou, foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física em 1950, por seu desenvolvimento do método fotográfico de estudo dos processos nucleares e suas descobertas em relação aos mesons feitos com este método, né? Então, através de uma pesquisa, acabou conseguindo achar algo diferente aí. Em sua homenagem, o CNPq batizou o sistema utilizado para cadastrar cientistas, pesquisadores e estudantes com o nome, né, como o nome de plataforma Lattes. A plataforma Lattes é uma base, né, de dados de currículos e instituições de todas as áreas de conhecimento. Então, pessoal, olha só, por exemplo, se você quer saber da vida de um cientista, ou até mesmo da maioria de professores, né, que já fizeram... O professor Mac está lá na plataforma Lattes. Professor Mac, professor Décio, professora Dani, professor Jefferson, todos os professores que ali estão fazendo, por exemplo, pesquisa, mestrado, doutorado, obrigatoriamente tem que ter o seu currículo Lattes, né? Porque se você vai fazer um concurso, alguma coisa, vai levar para uma banca, você leva lá o seu currículo Lattes, ele pega e olha, já tem todas as suas informações, produções e tudo mais, né? E é uma plataforma, pode ter ganhado o prêmio Nobel, mas olha aí, ó, uma plataforma maravilhosa, enorme, que contempla todos os cientistas, tem o nome dele. Então, com certeza ele foi reconhecido. Vamos lá, continuando? Essa plataforma é do Brasil, né? A plataforma do nosso sistema brasileiro. Vamos lá, continuando? Não é do mundo, não. Internacional. Não. Aí é nacional. Isso. Mas, assim, outros países verdade. Com certeza acessam, né? Mas, importante... Opa! Aqui. O currículo Lattes registra a vida profissional dos pesquisadores, sendo elemento indispensável à análise de mérito e competência dos pleitos apresentados. Atualmente, há quase todas as agências de fomento no Brasil, né? Então, elas acessam essa plataforma se quiser um pesquisador em determinada área, coloca lá, já dá todos os que estão trabalhando naquela área. Pico Chacauataya, né? Chacauataya, onde Lattes né? montou o laboratório para detectar raios cósmicos. Bom, o meson é uma partícula subatômica, um hadron, composta por um quark e por um antiquark. Olha aí, já estava falando da antimatéria e de quarks, né? De carga de cor oposta, que lá dentro não fala de eletricidade, né? Já fala de cores, né? Frequentemente, cores, isso. Frequentemente, um par de quark e antiquark não ocorre isoladamente, mas, em vez disso, mistura-se com outros de modo a que os quarks fiquem com uma sobreposição de sabores. Como sempre, né? Os sabores mais semelhantes em massa misturam-se mais. Como eu falei, já são outra situação. Outra ideia, né? Aqui a estrutura, né?
noneto mesônico de spin 0 e de spin 1, né? Então, aí, a configuração das partículas, as cargas, quando é mais, quando é menos, quando ela é zerada. Vê que no spin 0, os quark, né, eles têm a energia mais baixa, e o quark e o antiquark tem o spin oposto. Mas no 1, o quark e o antiquark tem spin paralelo, né? Então, é só para curiosidade mesmo, saber também, né? De repente pode cair uma questão de, opa, eu lembrei lá da aula lá no Enem, né? Ambos surgem em versões de maior energia quando o spin é aumentado por momento angular orbital. Esses spins vocês estudam bem em química, né? A maior parte da massa de um méson provém da energia de ligação e não da soma das massas dos seus componentes. Todos os mésons são instáveis. Tem a estabilidade deles não, né? Instável. Os mesons foram originalmente previstos como transportadores da força que liga os prótons e os nêutrons no núcleo. Quando foi descoberto, o muon foi identificado como membro da família devido à sua massa semelhante e foi-lhe dado o nome de meson mu. No entanto, verificou-se que não mostra uma atração forte pela matéria nuclear. Na realidade, é um lepton. Mais tarde, descobriu-se o pion e verificou-se que este é verdadeiro transportador da força, no caso, né, e que decai no muon. Então, por isso que eles são instáveis, eles vão se decaindo, né? E aí o muon ele é estável, aí ele já não decai mais, não tem aquela força de ligação tão forte. O que a gente falou assim, gente? Quando entra lá dentro do núcleo, tem uma infinidade de partículas, né? De interações. Aí você está acostumado a dizer, os opostos se atraem. É o que a pessoa conhece, né? Mas aparecem outras partículas, outras interações. E o que a gente está falando aqui, eu acho que a gente não falou... E outra maneira de perceber, né? A gente não falou nem 2/10 das partículas, não tem também. Muito mais. Só que aí tem toda uma tabela, um estudo mostrando o que cada uma é responsável, né? Se é interação, se é ligação, se tem a ver com massa, ela é criada a partir de outras, né? E todas têm antipartículas. Todas as partículas têm uma antipartícula. Vamos lá, continuando? Mas são muitas mesmo. Aqui é mais título de curiosidade. Título de curiosidade mesmo. Então, fica aí, eu acho que até a ideia, né, desse pessoal dá uma olhadinha, fica até a ideia de fazer assim, uma pesquisa. Procurar ler mais um pouquinho sobre física da matéria condensada, partículas subatômicas, quantas existem, quando foram descobertas, quem descobriu. Física nuclear, fusão nuclear, que está aumentando aí muito a intensificação de investimento para que ela seja produzida através da fusão, né, nuclear. Mesmo que não entenda tanto também, pelo menos para ter uma ideia, que se cai no Enem, você não fica totalmente perdido. O que é isso, na verdade, né? Não, isso eu sei que está relacionado com isso, isso e isso. Fica fácil de você entender. Porque as questões do Enem não são para você mostrar que é expert nesse assunto, mas para ver se você tem um entendimento, que você tem pelo menos uma ideia sobre aquilo, né? Ou também, algo bem interessante, eu e o professor Décio, a gente tem um mal terrível em falar demais, só que às vezes para você falar, você tem que ter conhecimento, você tem que ler, você tem que ter dados sólidos. Então, até para você entrar, às vezes, imagina, você chega numa roda, o pessoal está começando a conversar, fala de algo que você está totalmente por fora, é um assunto tão bobo. Às vezes você não vai dar sua opinião, que eu acho, não. Você vai chegar e ouvir, poxa, você pode falar, nossa, assisti uma reportagem sobre isso, achei interessante, essa parte assim, só que eu não domino o conteúdo, mas achei legal. A pessoa, você tem uma ideia do que está falando, pelo menos. Aí outra pessoa falava, poxa, legal, agora eu entendi porque aquilo, é por causa disso e tal. Então, essa questão da pesquisa não é só para mostrar que você sabe, não é só questão de estudo. É questão de você ter um conhecimento até para, por exemplo, vai comprar algo. Às vezes você diz, poxa, aqui tem tecnologia de acordo com que, por exemplo, o professor deu aula lá. Olha aí, falou da máquina fotográfica, quem é que é essa? Lógico, os mais novos nem conhecem isso, né? Máquina pois Só celular, máquina digital.
Então, o que acontece? Hoje nem máquina digital praticamente, tudo é celular, né? Máquina é praticamente para os profissionais. Viajei uma vez, tirei um monte de foto, aí cheguei na hora de revelar, eu tinha esquecido de travar e não tirou nenhuma foto. Assim, que girar cada vez para tirar uma foto, né? Eu não sabia, ó. Perdi a viagem toda. Não, ganhou. Esqueci, sabia. Só não registrou, né? Não registrei. Então, já, pessoal, nós voltamos aí com o resumo. A aula continua. Isso aí.